Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, um museu que tem exposições, como agora quadrinhos, mas que também mantém, né, debate sobre cinema, né? A gente passa aqui filmes nessa mesma sala e em seguida traz alguns professores para debater os filmes e também promove essa atividade de hoje, né, o Nova Estela Ciência e Debate, que a gente tem um convidado, muitas vezes é da PUC, da nossa casa, e muitas vezes é formada na PUC, mas que está fazendo a sua pós-graduação na USP. Hoje nós temos a Daniela Levi, ela é doutoranda em História pela Universidade de São Paulo, até o programa ir para o ar ela já vai ser doutora, né? Porque ela está na véspera da sua defesa, com a grande professora Anita Nowinski, que tem um trabalho aí de história do Brasil bastante inovador e crítico e profundo, que ela vai contar um pouco para nós, né? Daniela é autora do livro De Recife a Manhattan, Os Judeus na Formação de Nova York. Quem quiser procurar aí no Google ou no canal da Nova Estela, já está gravado com um programa exclusivo sobre o livro, e ela é a coautora de muitos outros trabalhos, de livros, autora de artigos sobre a Inquisição, cristãos novos, o antissemitismo no Brasil e no exterior, e ela é historiadora do Centro de Pesquisa Anita Nowinski da Universidade de São Paulo, é professora de História e História Judaica, e, como eu disse no início, ela é formada, a graduação dela, casa dela inicial, a nossa querida PUC. Daniela Levi, super bem-vinda ao Nova Estela, novamente. Obrigada. E eu te convidei para voltar porque a gente foi falar dos judeus que saíram do Recife, foram para Nova York, pimba, foi embora o nosso programa. Então hoje a gente vai dedicar mais à história dos judeus, dos cristãos novos no Brasil, né? Eu sei que você no teu doutoramento está focando até numa área pouco conhecida, né? Que a gente conhece muito a história dos cristãos novos, na Paraíba, no Pernambuco, na Bahia, no Nordeste, e você está estudando também a presença dos cristãos novos em Minas Gerais, na época das Minas Gerais, né? Então conta para nós aí como é que você foi parar nessa pesquisa de cristãos novos. Bom, meu interesse pelos cristãos novos, ele veio junto com o interesse pela Inquisição. Então eu comecei a estudar com a professora Anita sobre a Inquisição portuguesa e, através dos trabalhos dela, nós vimos que a grande maioria dos processos inquisitoriais refere-se a cristãos novos, com acusação da prática judaizante. E a professora Anita, ela tem uma equipe que pesquisa sobre a história dos cristãos novos em diferentes estados do Brasil. Eu já trabalhei com o Nordeste no meu mestrado, quando trabalhei com os judeus que vieram junto com os holandeses, e aí os cristãos novos que viviam em Pernambuco. Mas agora eu estou trabalhando com mais profundidade a história dos cristãos novos que vieram à procura das minas, do ouro, né, e dos diamantes. E aí, pesquisando sobre isso, também nós nos deparamos com a história dos primeiros colonizadores do interior do Brasil, que são os paulistas, né? Os bandeirantes. E qual foi a origem desses paulistas? Qual era a origem desses paulistas, né? Então, a gente foi pesquisar a origem dos bandeirantes, que se embrenhavam no meio do sertão, né, à procura de metais preciosos, índios. E a professora Anita costuma dizer que nós não podemos contar a história do Brasil sem contar a história dos cristãos novos. E muito poucos historiadores citam os cristãos novos inseridos no contexto da história brasileira. Então, eu acho que o nosso trabalho é mostrar que a história do Brasil só vai estar completa se nós colocarmos também a história dos cristãos novos, porque esses eram os portugueses que vinham para cá, né? Vinham em busca de se distanciarem da Inquisição, porque
em Portugal existia uma vigilância muito intensa sobre todos aqueles que tinham se obrigados a se converter em 1497 e depois os seus descendentes. Esclarece para o nosso telespectador que está nos assistindo aí por todo o Brasil, por todo o mundo, pela internet também. Que diabos são esses cristãos novos? Então, se fala muito em cristãos novos, em marranos. Quem são essas pessoas? Né? Em 1497, o rei de Portugal obrigou a todos os judeus a se converter ao cristianismo. Em Portugal não poderia haver uma outra religião que não fosse a religião cristã. Essa conversão nós chamamos de conversão forçada, onde todos foram levados com o próprio exército, a guarda real levava as pessoas para o meio da praça e convertia. Os padres iam e batizavam à força, né? Essas pessoas, depois da conversão, eles eram chamados de cristãos novos, até a sua 7ª geração. Só que esses cristãos novos, eles não envelheciam nunca, porque sempre se dizia, mesmo que um homem tivesse casado com uma mulher, que a mulher fosse 100% cristã desde 7 gerações passadas, e ele fosse cristão novo, ou o pai dele fosse cristão novo, a pessoa podia ser metade cristã nova, 1/4 cristã nova, 1/6 cristã nova. Então, sempre para a Inquisição, o cristão novo, ele carrega a mácula da impureza de sangue, porque por trás disso tem a questão do Estatuto da Pureza de Sangue, que dizia o seguinte: aquele que tem sangue mouro ou judeu, até Mouro 7 árabe, né? Até 7 gerações passadas, ele é impuro de sangue. Então, o judaísmo, para a Inquisição, para a igreja portuguesa, ela era transmitida pelo sangue. Uau! Né? Então, quando foi estabelecido o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição em Portugal, em 1536, os que eram convertidos e que praticavam o judaísmo em casa, eles não poderiam mais, porque se fossem pegos ou se fossem delatados, eles seriam presos pela Inquisição, né? A Inquisição tinha uma rede de espiões, chamadas de familiares do Santo Ofício. Esses familiares, eles eram encarregados de vigiar e denunciar as pessoas. E muitas vezes as pessoas denunciavam o seu vizinho, um conhecido, por alguma desavença, por algum problema pessoal, e que não necessariamente era verdade, porque para a Inquisição não importava se a denúncia era verdadeira ou não. A denúncia poderia ser ela era secreta, e a denúncia ela poderia ser mentirosa, porque para a Inquisição não importava. O que importava é que o cristão novo, ele tinha nascido culpado, porque ele nasceu judeu, ele nasceu com sangue judeu. Então, para a Inquisição, ele carregava a culpa nele desde do seu nascimento. E a única forma da pessoa sair com menos tempo do tribunal, né, ficar menos tempo presa, seria ela confessando sua culpa e se dizendo arrependida. Então, o padre Vieira costuma dizer que a Inquisição era uma fábrica de judeus, porque mesmo aqueles que não eram, confessavam ser só para poder sair com vida, né? E aí muita gente, quando chegaram os primeiros cristãos, as primeiras caravelas no Brasil, com Pedro Álvares Cabral, já tinha na comitiva de Cabral, já tinha um cristão novo, que era o Gaspar da Gama, que era conselheiro do almirante. Então esse foi o primeiro cristão novo a pisar no Brasil. E os cristãos novos, eles buscavam oportunidades econômicas, né? Porque em Portugal tinha leis que discriminavam. Os cristãos novos não podiam participar de corporações de ofício, não podiam entrar no exército, não podiam participar do clero. Então tinham várias restrições. Quando Dom Manuel resolveu, então, que iria colonizar o Brasil,
um consórcio de cristãos novos arrendou parte do território brasileiro para explorar o pau-brasil, que esse consórcio foi liderado por Fernando de Noronha, que era também cristão novo, junto com companheiros cristãos novos. Quem naquela época, né, a gente está falando do século XVI, que tivesse uma vida estabelecida numa cidade portuguesa, que fosse da burguesia mercantil, que tivesse uma vida próspera e tranquila, ia querer se aventurar numa terra cheia de animais selvagens, de índios antropófagos, né? De uma terra desconhecida, com uma temperatura desconhecida, né? Poucas pessoas. Então, muitos que vieram tinha um motivo maior, que era fugir da Inquisição. E aí, desde o começo, depois quando veio a cana-de-açúcar, o Martim Afonso de Souza pediu ajuda de um grupo de cristãos novos que já plantavam a cana na Ilha da Madeira, que já conheciam a indústria, para vir junto, para desenvolver a indústria aqui no Brasil. Então, durante todo o período da colonização, os cristãos novos estiveram muito presentes. Aqui em São Paulo, que era uma terra inóspita, porque dificilmente eles atravessavam do litoral em direção ao interior, né? Então vinham para cá poucas pessoas, o clima não favorecia a cana-de-açúcar, né? Que era o produto mais importante na época. Então, os que vinham para cá eram mesmo para se esconder. Muitos cristãos novos vieram e compraram atestados de pureza de sangue, clandestinamente, para encobrir a sua origem cristã nova. Mas nós temos documentos que comprovam a origem dessas pessoas, né? Foram encontrados documentos que mostram que muitos dos paulistas eram cristãos novos, eles pagavam um imposto específico de cristão novo para a igreja, chamada Finta dos Cristãos Novos. De um imposto específico. Um imposto específico para eles. E deixa eu te perguntar uma coisa. Esses cristãos novos, eu até participei ano passado de um evento no Recife, o primeiro encontro brasileiro de criptojudaísmo, né? Meus colegas aqui na PUC, como eu trabalho em História da Ciência, estou no campus de exatas, de computação, né, falaram, puxa, que legal, é sobre os israelenses que trabalham com criptografia. Eu falei, não, criptojudaísmo é da época da colonização, dos cristãos novos. Ah, as pessoas nem tinham ouvido falar essa palavra criptojudaísmo, porque agora a criptografia está muito forte em relação à informática. São os conversos que praticavam judaísmo em segredo. Né? Por isso criptojudaísmo. E rolou mesmo esse judaísmo, mesmo aqui em São Paulo, que você estava contando? Então, nós temos alguns locais onde sabemos, comprovadamente, através dos processos da Inquisição, que existia práticas judaicas. Por exemplo, no engenho de São Vicente, o engenho que a USP está recuperando agora, o engenho dos Erasmos... Quem está recuperando? A USP? A USP. Lá em São Vicente? Em São Vicente. Que legal. É um dos primeiros engenhos do Brasil e ele foi arrendado por Erasmo Schetz, por isso que chama Engenho dos Erasmos. E o capitão-mor do engenho era Jerônimo Leitão. E a sogra dele foi a primeira mulher presa pelo Santo Ofício por práticas judaizantes. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Eles tinham... um encontro, né, semanal, em alguns momentos para a realização de cerimônias judaicas, que eles chamavam, né, de esnoga. Fazer esnoga, que é a palavra que quer dizer sinagoga, né, o templo judaico. Então, eles falavam, vamos fazer reuniões para fazer esnoga. Então, eles se reuniam para fazer as rezas, para fazer as comemorações. E ela foi presa e a partir do relato dela, da confissão, é que nós temos a comprovação. No Nordeste, muitos locais, com Branca Dias, que ficou muito famosa depois por causa da... Não é a mesma, né? Tem a Branca Dias de Apipucos e a Branca Dias da Paraíba, que foi a peça que inspirou o Dias Gomes a fazer o Santo Inquérito.
Tá legal, só para lembrar o nosso público, no meio da ditadura do Brasil, exatamente. era muito comum você fazer uma peça que não falava diretamente de militares, né, e linha dura no Brasil, Sim. senão você era censurado e poderia, não era Inquisição, mas poderia acabar muito mal também, né, Também. como acabaram algumas pessoas. Tem a peça Galileu Galilei do Brecht, que foi usada nesse estudo, nesse intuito de mostrar Sim. o que é a ditadura, e também o Santo Inquérito do Dias Gomes, que tornou famosa a Branca Dias. A Branca Dias. Essa Branca Dias do Santo Inquérito é a Branca Dias da Paraíba. Da Paraíba, E tem uma outra Branca Dias que foi casada com uma pessoa que foi uma das mais importantes na produção de cana-de-açúcar, né? E eles tinham um engenho grande, o engenho de Camaragibe. Onde é isso? Em Pernambuco, perto de Recife. Perto de Recife. E aí eles tinham comunicações secretas, eles tinham códigos. Então, quando iam se reunir, passava uma pessoa com lenço amarrado no tornozelo, ou então na mão, para que todos soubessem que naquele fim de semana, naquela sexta-feira, naquele sábado, eles iriam se encontrar no engenho. Né? Então, os cristãos novos no Brasil, eles desenvolveram técnicas de se comunicar secretamente para manipular e não se denunciar. Né? Tanto é que o casamento era principalmente endogâmico. Eles casavam entre as famílias. Primos. Entre primos, entre tios com sobrinhos, tios com sobrinhas, sei lá, e vice-versa. Porque era uma forma de preservar para que não houvesse delação. Né? Porque se você se casava com um cristão velho, você tinha uma forma diferente de cozinhar, você tinha alimentos que você não comia, você tinha coisas que você não fazia no sábado. Então, essas práticas do cotidiano poderiam ser denunciadas para a Inquisição. Né? Então, uma forma deles se resguardarem era o casamento endogâmico. E também eles sabiam quando uma pessoa poderia estar correndo algum risco. Porque, por exemplo, investigando os processos de Minas, né, tem cartas onde um sobrinho está falando assim para o tio: olha, você fique alerta, porque eu acho que você deveria procurar tal pessoa, sabe? Dando indícios para que a pessoa que estava recebendo a carta entendesse que estavam procurando ele, que a Inquisição estava procurando. Porque em Minas o que acontecia Nós estamos em que época em Minas? Só para... Século XVIII. É mais para frente, né? É mais para frente, século XVIII. A Inquisição, ela agiu no Brasil muito no século XVII, no Nordeste, e no XVIII, Rio de Janeiro e Minas. O maior número de pessoas queimadas no século XVIII foram pessoas presas em Minas, que foram condenadas à fogueira. Uma perguntinha que o Nova Estela aqui sempre, principalmente por causa da história da ciência, a gente sempre está atrás das fontes, né, dos documentos. Sim. Né? Quando você fala, né, os processos de Minas, tudo, eles estão aonde? Estão em Portugal? Estão em Portugal, no arquivo da Torre do Tombo, né, de Lisboa. Você lá esteve? Não estive lá. Mas não precisou. Não precisei, porque eu tenho o privilégio de ter a professora Anita como orientadora e ela tem muitos processos. Microfilmes? Microfilmes, e eles já foram digitalizados e estão em DVDs. Nós tivemos um projeto há uns anos atrás, pelo CNPq, que financiou esse trabalho. Estão em DVD? Estão em DVD. Depois a gente vai conversar. Nós estamos pegando um monte de coisa que está em DVD e estamos colocando... Na nuvem. Online. A gente também. Também? Também. Então é ótimo, a gente pode compartilhar. Porque com certeza, porque você não pode perder também, né? E espalha mais. Sim. E tem muitos processos da Torre do Tombo hoje que estão disponíveis na internet. Lá no Portugal eles digitalizaram. Digitalizaram, não são todos, mas muitos estão.
né? Então você, no teu doutoramento, nessa tua pesquisa atual, você se debruçou em cima desses processos. Dos processos, dos mineiros, documentos do Arquivo Histórico Ultramarino, da Biblioteca Nacional de Lisboa, que são documentos que a professora Anita tem e também documentos que são digitalizados. Hoje, graças à internet, a gente não precisa ir até o país para pesquisar, né? Quando eu comecei no mestrado, toda a documentação que eu peguei não tinha nada digitalizada. Eu tive que ir buscar. Agora, já consegui muita coisa. O Arquivo Público Mineiro também, todos os documentos estão digitalizados, estão disponíveis pela internet. Então, os arquivos hoje facilitaram muito o trabalho do pesquisador. Agora, vou fazer uma pergunta, não fica à vontade para responder ou não, tanto que você se sentir à vontade, né? No Nordeste, a gente vive hoje, né? A Anita Nowinski tem incentivado até, né? Um fenômeno de uma busca de retorno, de identificação de raízes, né? Eles falam, né? Judeu de raiz, né? De pessoas que, por causa desses costumes que você falou, trocar roupa na sexta-feira, não comer determinada comida, tal, as pessoas estão querendo reencontrar, né, a sua origem cristã nova e, no fundo, a sua origem judaica, e em pleno século XXI, 2, 3 séculos depois, fazer esse retorno. Então, primeiro eu queria que você comentasse um pouquinho como você vê esse fenômeno e, particularmente, perguntar se isso também ocorre em Minas, né, como aqui mais para o sul, né? Eu vejo isso muito no Nordeste mesmo. Eu acho legítimo a pessoa buscar pela sua origem e a sua identidade, né? O que acontece é que muitas vezes são práticas, são resquícios de uma memória herdada da família e que não são exatamente judaicos, mas é uma outra religião, porque acabou criando a presença desses cristãos novos e a assimilação deles na sociedade brasileira acabou criando uma simbiose cultural entre o judaísmo e o cristianismo. Muitas vezes tem pessoas que usam, por exemplo, num filme que vinculou muito, né, o Estrela Oculta do Sertão, tem um oratório, mostra um oratório, e a pessoa super católica, uma senhora super católica, e no oratório tinha uma letra Shin, né? Que é a mesma que tem na mezuzá que o pessoal exatamente. beija. Eu tenho uma foto de uma igreja no sertão da Paraíba, que no topo da igreja, embaixo da cruz, tem uma Maguen Davi. Uma estrela de Davi. Uma estrela de Davi, né, que é o símbolo do judaísmo. Então, eu acho que as pessoas irem buscar as suas origens e tentar entender melhor o que aconteceu com seus antepassados, eu acho extremamente legítimo. Eu não acho que dá para dizer que eles são judeus, porque eles podem ter origem judaica, mas é que para eles serem totalmente judeus, eles teriam que talvez fazer um retorno, como os rabinos falam, não sei. Eu não entendo muito dessa parte religiosa, de como seria esse processo, né? Mas eles teriam que entender um pouco mais como funciona a religião também, porque o judaísmo não é só religião, mas também não é só origem. Eu acho que é uma combinação, né, de fatores, no meu ver. E aquele que eu te perguntei, esse fenômeno tem alguma correspondência também em Minas, São Paulo? Então, em São Paulo... Eu os conheço, eu te pergunto. Em São Paulo tem várias comunidades que estão se organizando. Eu sei que em Pinheiros tem uma comunidade enorme. Eu sei que na Zona Leste também tem, de pessoas que estão se reunindo, se declaram judeus e foram estudar o judaísmo, realizam as práticas religiosas judaicas, se reúnem para isso. Eu sei que em Alphaville tem também um centro onde existe um centro de estudos e pessoas envolvidas com isso. E é um fenômeno que está se espalhando pelo Brasil inteiro, as pessoas buscando a sua origem.
Eu outro dia conversei com o Dr. Cândido Pinheiro, sabe quem é? É um grande pesquisador genealogista do Ceará. E ele afirma categoricamente que mais de 90% das famílias do Nordeste, das famílias antigas, tradicionais do Nordeste, são de origem judaica. Porque ele foi pesquisar, ele tem uma coletânea de livros que ele fala, parece lista telefônica, é um calhamaço enorme de genealogia provando esses troncos familiares. Então, essas pessoas, elas têm o direito de tentar entender o que aconteceu com a família, mas isso não quer dizer que, passado 300 anos, eles tenham toda a memória judaica. Não tem, eles vão ter vestígios. Então, por exemplo, a forma de enterrar em muitos lugares no sertão, enterra com a mortalha, direto na terra. Quando morre uma pessoa, cobre o espelho, vai visitar um túmulo, põe a pedrinha, que são rituais judaicos, rituais fúnebres judaicos, eles continuam mantendo isso. Acender uma vela na sexta-feira. Muita gente... Essa questão de acender a vela na sexta, muita gente acabou passando para o sábado, para poder disfarçar. Então, acendem a vela no sábado à tarde. Em Minas, isso é muito comum. Né? Em Minas, tem várias coisas, várias práticas, ditos populares, que vêm dessa presença cristã nova, presença judaica. Daniela, eu vou ter que te interromper outra vez. O tempo aqui corre, a televisão é rápido. Eu queria te agradecer muito, inclusive dizer para você que a tua entrevista de hoje, particularmente, né, é do Nova Stella, mas também cai muito bem com a nossa cátedra de cultura judaica, que nós temos na PUC São Paulo, né, que procura difundir estudos, aulas, cursos, você vai ser convidada, de judaísmo na católica. Né? Isso é uma coisa que a PUC, há 10 anos, me propôs coordenar e está acontecendo até na Escola de Teologia. Nós temos hebraico bíblico dado pela comunidade judaica para os futuros padres. Nova Stella se despede, esperando ter o nosso telespectador novamente conosco, aqui nesse bate-canal da TV PUC, no canal universitário, ou a qualquer momento no canal Nova Stella no YouTube.